A paz do Senhor, igreja. É com muita alegria que nós daremos início ao culto dessa manhã. Eu convido você a levantar do seu sofá, da sua cama, colocar a mão no seu coração e por algum tempo conversar com Deus. Eu não sei o horário que você está assistindo, mas eu creio que esse tempo de culto será um tempo abençoador para a minha e para a sua vida. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, te agradecendo e te exaltando pela tua grandeza, pela tua majestade. Deus, nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, ó Pai. Mesmo distantes um do outro, nós cremos que o nosso espírito está unido no Senhor, ó Pai. Nós queremos agora nos render diante do Senhor, nos render diante dos seus pés e entregar o nosso melhor louvor. Entregar, Senhor amado, com alegria, que este culto, Senhor amado, nós possamos literalmente entregar o nosso melhor. Por isso, Pai, o que eu te peço é que o Senhor tire da nossa mente, que o Senhor tire do nosso coração tudo que possa vir a impedir, ó Deus, o nosso melhor de ser entregue. Que nós possamos nessa manhã, nessa tarde, expressar a Ti a nossa vida em forma de canção. Que tudo que fizermos, ó Deus, seja somente para glorificar o Teu santo nome, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, guarde o nosso lar, guarde a nossa família, guarde, Senhor amado, todos que estão à nossa volta. Que o Senhor venha ministrar poderosamente em nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso.
viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Senhor, como aquela mulher que não teve medo e não teve vergonha do que aquelas pessoas pensariam ou julgariam ela. Ela simplesmente chegou diante do Senhor e ungiu a sua cabeça. Senhor, da mesma forma nós estamos, porque nós queremos, ó Pai, expressar o nosso melhor a Ti. Nós não queremos pensar, ó Deus, como seremos julgados, como seremos taxados. Não, Deus. Nós queremos ser apenas ministrados pelo Senhor, entregando o nosso melhor, ó Pai. Por isso, Senhor, ministra em nossos corações. Ministra em nossos corações, Jesus. Vem, Senhor, e toca. Vem, Senhor, e toca. Com todo meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Na minha vida,
Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Senhor, que essa canção seja uma verdade. Que nós venhamos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que esse seja o alvo das nossas vidas. Que essa seja, Deus, a nossa maior decisão, a nossa maior escolha. Te servir e fazer a tua vontade, Pai. Que venha gerar, ó Deus, nos nossos dias, novos João Batista. Que nós possamos, ó Deus, contemplar, ó Deus, novos Pedros, novos Paulos, ó Deus, crescendo no seu ministério. Que nós possamos, ó Deus, ser testemunho vivo, Senhor. Assim, ó Deus, como Paulo teve a sua vida ao se encontrar contigo. Que nós possamos, ó Deus, ser essa mudança. Que as pessoas lá fora possam ver em nós, ó Deus, o brilho do Senhor sobre o nosso rosto. E que nós possamos te servir até o fim. Que nós possamos, ó Deus, te buscar com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu,
te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Pastor Fernando. Aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. Saúde da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, louvor abençoado. Queridos, com seus olhos fechados ainda, nesse momento ainda de adoração, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te somos gratos, Pai, porque o Teu Espírito a todo momento toca em nosso coração, toca em nossa mente e nos inspira a fazer ao Senhor um louvor que lhe seja agradável. Jesus, nesse momento, Pai, que o Teu Espírito também agora fale aos nossos corações e que cada palavra que seja dita aqui, cada palavra que seja lida hoje, ela em dentro de nós, que o Teu Espírito Santo transforme essa palavra num ato milagroso para nos transformar, para que possamos ser usados pelo Senhor. Jesus, que o Senhor nos abençoe agora com a Tua palavra, que ela venha ao encontro de nossas necessidades nesse dia, porque é no Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, se eu perguntar para você, nessa noite, ou esse dia, né? Nesse dia, nessa manhã, qual foi o maior pregador da história? Qual foi o maior missionário da história? Qual foi o maior evangelista? Qual foi o maior plantador de igrejas da história? Eu tenho certeza que você vai dizer para mim que foi o apóstolo Paulo. Tenho certeza. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo se transformou nesse homem? Quem era o apóstolo Paulo? Como era o apóstolo Paulo? Estudando sobre a vida desse apóstolo, desse homem de Deus, nessa semana, eu tive contato com um desses manuscritos antigos, né, que acho que estavam no 1º, 2º século, que foi traduzido por um monte de línguas naquela época, que dava uma descrição física de Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um manuscrito antigo chamado Atos de Paulo e Tecla. E fala de um Paulo baixinho, meio calvo, com os olhos um perto do outro, o nariz curvo, pernas arqueadas, e dizia que ele tinha os olhos azuis. É uma descrição que a gente não vê muito nos filmes por aí. Mostra sempre um homem assim, forte e tal, né, grande, calvo, mas um cara meio grande. Mas essa descrição que fazem de Paulo não justifica muito aquilo que ele era, como ele falava. Quem era Paulo? A primeira informação que a gente vê na Bíblia sobre a pessoa de Paulo está em Filipenses capítulo 3, versículo 5, versículo 6, que dizia assim que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseus, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Era um homem que nasceu numa cidade chamada Tarso e que passou a vida toda estudando, sendo preparado para ser um líder da nação de Israel. Tarso era uma cidade, até certo ponto, militarizada. E a gente vê nos escritos de Paulo muitas coisas a respeito do soldado, de armadura. Paulo tinha um conhecimento que naquela época não era tão difundido, e Paulo tinha um conhecimento meio técnico a respeito dessas coisas. Paulo veio dessa cidade de Tarso, e ele era um homem extremamente culto, extremamente poliglota. Ele foi mandado para Jerusalém para estudar com um homem que na época talvez era o maior mestre dos fariseus, um homem chamado Gamaliel, que
era neto de um ícone da época que chamava Hilel. E esse homem, Paulo, até então chamado Saulo, ele se destacou, conforme Gálatas 1,14, e ele era mais avançado do que os garotos, do que as pessoas da sua idade. O conhecimento e a dedicação dele era muito maior do que eles, porque ele sempre guardava, ou ele era sempre zeloso nas tradições dos seus pais. Paulo, ele preparou a sua vida toda para ser um líder. Saulo, o nome dele era Saulo, ele preparou-se a vida inteira, estudando, meditando na palavra. Participante do Sinédrio. E a vida toda, esse homem de Deus, ele foi se especializando, ele foi estudando, e ele já, mesmo assim moço, já fazia parte da elite de doutores da lei de Israel. Nessa mesma época, surgiu um rabino. E esse rabino, ele não estava em Jerusalém, ele estava na Galileia. Quase que todo o ministério desse rabino foi na Galileia. Esse rabino começou o seu ministério com 30 anos. E esse rabino, ele andava entre as pessoas iletradas. Ele andava entre os pescadores, ele estava entre os cobradores de impostos, ele pertencia a todas as classes sociais, porque ele andava com todo tipo de pessoa. Esse homem fazia os seus milagres na beira do mar, ele falava das coisas do campo. Com 30 anos, esse homem começou um ministério e com 3 anos, ele já tinha rodado toda a Galileia e toda a Judéia, e as pessoas seguiam esse homem, esse rabino chamado Jesus. E esse rabino causou naquela época um desconforto muito grande para os doutores da lei de Jerusalém, porque ele era um galileu, porque ele fazia com que o seu ministério, as pessoas entendessem a palavra de uma forma tão fácil, que os doutores da lei não conseguiam. As pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele falava e as pessoas entendiam. Jesus era um homem notável, e isso incomodou muito pessoas como Paulo, como Saulo. Incomodou o Sinédrio, incomodou os fariseus, incomodou os doutores da lei, até que eles começaram assim a causar ocasiões para pegar Jesus e colocá-lo à prova. E eles não conseguiam pegar Jesus, porque Jesus saía de todos esses testes. Jesus era alguém que eles achavam assim, extremamente preparado, e não viam a hora de Jesus sair de cena. Até que um dia, Jesus se entregou, e Jesus passou por um julgamento, e foi julgado por um romano, e condenado por um monte de pessoas que gritavam lá, Barrabás, solte Barrabás. Esse homem Jesus, ele foi morto pela pior forma possível naquela época. E ao terceiro dia, no primeiro domingo, Jesus ressuscitou. E foi nessa época que Paulo surge, que Saulo surge no cenário. Saulo surge como aquele que, entre os fariseus, começava a sentir ódio daqueles que seguiam esse homem. Saulo, ele se tornou um grande perseguidor da igreja. Saulo, ele foi reconhecido no livro de Atos como o exterminador de cristãos. Mesmo quando os cristãos não eram chamados de cristãos, Paulo era reconhecido como um exterminador. Se a gente pode pegar um desses filmes de ação dos anos 80 e colocar o título de Paulo, Paulo exterminador, preparado para matar. A gente pode ver Paulo, de repente, entrando numa sinagoga assim, espalhando os cristãos e falando, I'll be back. Saulo era alguém que respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Queria que vocês abrissem a palavra no livro de Atos, e a gente vai começar a falar alguns versículos sobre Atos a respeito de Saulo. Atos, capítulo 9, versículo 1, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele
respirava ameaças de morte. Respirar ameaças de morte era como se ele falasse, ó, eu não vou fazer mais nada da minha vida, a não ser a me dedicar a matar essas pessoas que seguem esse Jesus que se diz o Cristo. O objetivo dele era exterminar essas pessoas. O objetivo de Saulo era matar, prender, encerrar no cárcere todas as pessoas que se diziam crentes nesse Jesus. Em Atos 9, 21, ele diz que ele exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus. Paulo, ele não era só um exterminador. Paulo, ele prendia as pessoas e ele forçava as pessoas a negarem a Jesus. Ele torturava as pessoas para que as pessoas negassem o nome de Jesus. Em Atos 22, 4, ele mesmo dizia que ele perseguiu o caminho até a morte. Paulo era um assassino. Paulo não era um homem que mandava matar, não, ele era o cara que mandava matar, ele era o cara que executava. Ele mesmo executava essas pessoas. Atos 26, 10, ele disse, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Saulo, nessa época, ele prendia as pessoas. E naquela época, as pessoas, por estarem debaixo do Império Romano, eles tinham que ser julgados da forma romana. Mas eles burlavam a lei para que essas pessoas, na calada da noite ou na surdina, fossem sentenciados à morte. E Saulo estava lá. Eu voto nele para que ele morra. Se vocês forem ler a passagem de Estevão, ele concordava com o que estava acontecendo com Estevão. Até que o Espírito Santo entra na história de uma maneira muito sutil. E a gente vê falando também, assim, Saulo falando sobre o encontro que ele teve com Jesus. Ele se compara até como um boi bravo. Aquele exterminador de cristãos, ele estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Até que no dia em que ele encontra com Jesus, ou Jesus encontra com ele no caminho de Damasco, ele estava indo para Damasco, porque Damasco era um lugar de onde saíam várias rotas comerciais. Então Saulo pediu autorização para prender vários cristãos na cidade de Damasco. Na verdade, ele pediu autorização para prender, mas o objetivo não era prender, era matar. Porque dali sairiam várias rotas e o evangelho poderia sair para vários lugares. E Saulo estava indo para lá quando Jesus se encontra com ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrares, ou é você dar um coice, ou você tentar se defender contra os aguilhões. O que era o aguilhão? Era uma lança que tinha uma ponta na frente dela, que eles usavam para cutucar o boi, que era a forma mais fácil de amansar o boi naquela época. E Jesus falou para ele, Saulo, você tem recalcitrado, você tem dado coice, enquanto a gente, Espírito Santo, está cutucando você com os aguilhões. Dura coisa é fazer isso, Paulo. Por que você me persegue? Queridos, o Espírito Santo, ele não se encontrou com Saulo, ali no caminho de Damasco. A cada sinagoga que Saulo entrava e batia, espancava e torturava os cristãos, o Espírito Santo já estava tocando nele, já estava ferroando Saulo. A cada pessoa que ele perseguia, o Espírito Santo já estava ali só tocando nele. Sabe, apertando o lado de Paulo para que ele fosse tocado. O Espírito Santo começa uma obra na vida de uma pessoa muito antes dessa pessoa se decidir. Porque quando a pessoa se decide por Jesus, é porque ela já passou por uma fase em que o Espírito Santo já vem cutucando com o seu aguilhão. Estudando sobre a vida de Paulo, a gente vai aprender uma coisa interessante aqui. Que Saulo,
não se transforma em Paulo de um dia para outro. A gente tem a ilusão de que Saulo era um homem criminoso, era um bárbaro, e de repente Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco e pluf, ele se transforma em Paulo, e aí naquele mesmo dia, ou 3 dias depois, ele se transforma no maior apóstolo da história. Não foi assim. Talvez você que é fã do apóstolo Paulo, e eu acho que tem muita gente, já me encontrei com muita gente na minha vida cristã, que acha que Paulo é a 4ª pessoa da Trindade. Você que acha que Saulo se transformou nesse homem de um dia para hoje, de um dia para a noite, eu queria que você estudasse, pensasse comigo nesse dia, que o Espírito Santo, ele tem um processo de santificação na vida da pessoa que leva um tempo. E Deus não tem pressa para que Saulo se transforme num Paulo. Mas nesse dia, o Espírito Santo, então, ele toca na vida de Paulo. O Jesus derruba Paulo. O perseguidor, ele cai. E o Jesus, o domador de boi bravo, põe esse homem no chão e fala para ele: Paulo, Saulo, você não está perseguindo a esses homens, você está perseguindo a mim. Então, Saulo, cego, ele sai dali. E ele é guiado até Damasco. E chegando em Damasco, a ordem que é dada para ele é que levem ele para uma rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas. E Saulo fica lá durante 3 dias, cego. Você pode ver isso no capítulo 9 de Atos. Aliás, eu desafio você a ler o capítulo 9 de Atos inteiro, que você pode se surpreender com o capítulo 9 de Atos. Saulo então fica 3 dias cego, nessa casa desse homem chamado Judas, nessa rua chamada Direita, na cidade de Damasco. Mas por que Saulo fica 3 dias cego? Ele fica 3 dias cego sem comer e sem beber, jejuando e orando. Sabe, eu fico pensando, por que Jesus poderia ter deixado Saulo, assim, paralítico ali, coxo. Jesus poderia ter deixado Saulo leproso. Jesus poderia ter derrubado ele de lá e deixado ele engatinhar. Jesus poderia ter castigado Saulo de uma outra forma. Mas Saulo ficou cego para que o único lugar que ele tivesse que olhar era para dentro de si. Saulo ficou 3 dias cego, sem olhar para lugar nenhum, porque qualquer lugar que Saulo pudesse olhar, poderia atrapalhar o processo do Espírito Santo ali converter realmente Saulo. E Saulo, com os olhos fechados, não tinha um outro lugar a não ser olhar para dentro de si, onde realmente começa um processo de mudança que o Espírito Santo faz na vida do crente. O Espírito Santo começa a mexer na vida das pessoas, não de fora para dentro. Então eu acho que quando muitas pessoas quando começam a seguir o Senhor, eles falam assim: nossa, eu agora sou cristão. Antigamente era mais assim, hoje eu não vejo tanto assim. Antigamente era o cristão, então, como é que o cristão vive? O cara tem que botar um terno, tem que andar de gravata, tem que botar uma Bíblia debaixo do braço, e ele tem que andar daquele jeitinho. Aqui em Americana, já falei que na igreja tem uma loja aqui em Americana, no centro, que está assim, moda evangélica. E tem um monte de terno, assim, umas gravatas meio cafona. E o cara então se convertia e, vou comprar uma dessas modas evangélicas e andar igual os caras. E também não adiantava só andar. Eu tinha que falar um palavreado diferente. Não vou chamar mais o cara de cara, eu vou chamar ele de varão. E aí, varão, como é que estão as coisas? E a mulher é o amada. Como é que é a amada do Senhor? Veja, as mudanças, elas não acontecem de dentro, de fora para dentro. O Espírito Santo, ele começa a agir de dentro para fora. E aí então Deus manda um homem, e esse homem se chama Ananias. Então o Senhor aparece para Ananias numa visão, no versículo 15, Atos 9:15, diz assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome
perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí então, Ananias, que era um desses santos, aí era um desses primeiros discípulos, ele ficou preocupado. Ananias foi entrando na casa, impôs-lhe a mão, pôs ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Veja, Ananias, quando recebeu essa incumbência do Senhor para lá impor as mãos, ele pensou assim: mas Senhor, eu vou lá impor as mãos e dar vista de novo a um homem que está perseguindo. Inclusive o nome de Ananias devia estar na listinha negra de Saulo. Mas o Senhor fala assim: vai, porque esse homem é importante para mim, eu vou usar esse homem. Esse homem para mim é um instrumento escolhido. E olha que interessante, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo estava orando quando Ananias chega, impõe as mãos sobre ele e diz: recupere a vista e fique cheio de espírito. Imediatamente, algumas escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele então ficou cheio do Espírito Santo. E ele foi se batizar. Queridos, nós, aqui na igreja, sempre fazemos um certo apelo, porque entre nós, existem pessoas que já se encontraram com o Senhor. Existem pessoas que já falam assim: olha, eu já fiquei cheio do Espírito, o Espírito Santo, Ele está em mim, Ele fala comigo. O que te impede de você se batizar? O que impede de você cumprir esse mandamento do Senhor? Saulo imediatamente foi se batizar. Depois ele foi comer. E aí o que aconteceu? Ele ficou ali com os discípulos e logo pregava nas sinagogas, e aí ele ficou um tempo lá. Mas antes disso, Saulo, ele vai para um lugar chamado Arábia. A gente não sabe se é Arábia Saudita, mas é um lugar chamado Arábia. E Saulo fica lá 3 anos. Então, antes de Saulo começar a andar por ali, ser discípulo, o Senhor levou Saulo para um lugar chamado Arábia, e ele ficou lá 3 anos, sendo instruído pelo próprio Senhor. O mesmo tempo que o Senhor levou para instruir os seus discípulos, ele levou instruindo Saulo. Ele ficou 3 anos na Arábia, até que ele veio, e ele começou a pregar entre as pessoas, entre Damasco. Mas olha que interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no versículo 20, e falava assim, olha: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Cristo. E depois, se você olhar no versículo 22, Saulo, porém mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Existem diferenças nos 2 verbos que estão aí. No verbo 20, ele fala que ele afirmava que Jesus era filho de Deus. E no 22, ele demonstrava que Jesus era o Cristo. Que diferença que existe entre o versículo 20 e o versículo 22? Esses 3 anos que Paulo ficou na Arábia, conforme Gálatas 1, versículo 13 ao versículo 18, sendo instruído pelo Senhor. Veja, quando quando Saulo se converteu, ele tinha o Espírito, ele era cheio do Espírito Santo. Então ele falava daquilo que ele sabia. Ele afirmava: gente, Jesus realmente é filho de Deus. Mas precisou Saulo começar um aprendizado, discípulo de 3 anos, para que ele chegasse e demonstrasse que Jesus Cristo é o Senhor. Que diferença que existe entre afirmar e demonstrar? Eu posso falar para vocês aqui que é possível
tocar uma música aqui nesse teclado. Mas eu não posso demonstrar para vocês porque eu não toco teclado. Mas se eu pedir para um tecladista, ele vai chegar aqui e ele vai demonstrar que é possível tocar uma música nesse teclado. Eu dei um exemplo bem simples, porque a diferença entre afirmar é eu só saber a teoria. E demonstrar é eu saber a teoria e eu viver aquela teoria. Eu não só saber, mas eu viver, eu saber mostrar para você com a minha vida como eu sei que aquilo que eu falo é uma verdade. A diferença entre o versículo 20 e o versículo 22 é que Paulo, quando voltou desses 3 anos, pregava lá em Damasco e ele demonstrava para essas pessoas que Jesus Cristo era o Senhor. Do versículo 18, quando ele volta para Damasco, né, que no versículo fala que Saulo volta para Damasco, e aí ele se encontra então com os discípulos no capítulo 20, do versículo 22, e de lá ele segue para Jerusalém. Aí a gente pensa que o versículo 26 e o versículo 30, eles contam uma história assim, corriqueira. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 9, versículo 26 ao versículo 30. Porque aí vai falar de um período muito triste da história de Saulo. Saulo ele vai então para Jerusalém se encontrar com os outros discípulos. Mas qual que era a vontade de Deus quando ele falou para Ananias ter com Saulo? Que Saulo ia pregar o evangelho para os gentios. E Saulo então decide ir para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém, e Saulo então começa a pregar para as pessoas. E ele arruma uma confusão muito grande se você for ler esses versículos 26 ao versículo 30. O que Paulo tinha na cabeça dele quando ele foi para Jerusalém se encontrar com os discípulos e tentar começar ali um processo de evangelismo em Jerusalém? Eu peguei o comentário de alguns homens, e um deles, o Hernandes Dias Lopes, que eles colocam algumas sugestões, eles pensam em algumas possibilidades, porque Saulo tomou essa decisão de ir até Jerusalém para começar um trabalho evangelístico ali junto com os discípulos. Tirando Judas Iscariotes, que já tinha morrido, todos os 11 apóstolos que ainda estavam vivos, todos eram galileus. E Saulo era judeu. Ele era da tribo de Benjamim. E ele pensou assim, bom, talvez isso desqualifique os galileus, porque se vocês forem ler o relato de Pentecostes, quando as pessoas viram que vários galileus falavam nos outros idiomas, eles falavam assim, nossa, esses galileus devem estar bêbados, porque eles são galileus. Ou seja, eles são uma raça meio inferior no nosso meio. As pessoas, quando falavam de Jesus, falavam, que coisa boa pode vir de Nazaré? O que bom pode vir de Nazaré? Nada. Então, Saulo achava assim, bom, eu sou então judeu, sou da tribo de Benjamim, judeus de judeus, então eu vou para lá e eu vou meio que liderar esse grupo de discípulos que estão meio agora sem pastor. Uma outra possibilidade é que Saulo era o único, então agora, dos apóstolos que era um cara culto. A palavra nos diz que todos os outros discípulos eram homens iletrados. Eu vi uma mensagem de um pregador que ele é doutor em grego, e ele diz assim que o apóstolo João tiraria 0 com ele na prova de grego, pelos manuscritos que João fez nos seus livros. Os discípulos de Jesus, eles eram quase todos iletrados, e Saulo era um homem muito culto. Uma possibilidade é que Saulo, vendo que o currículo dele era melhor do que os dos outros, ele poderia então, como ele passou a vida inteira sendo preparado para ser líder, qual que era o pensamento dele? Eu sei, a estratégia de Jesus é que eu me preparei a vida toda para ser líder, agora eu vou me transformar no líder dos judeus, no líder dos discípulos. Eu vou ser então o novo líder de Israel. Eu posso estar falando para você, e você que
é muito fã do apóstolo Paulo, pode ficar meio bravo comigo. Mas, queridos, a prova de que existia no coração de Saulo esse sentimento ou essa vontade de estar fazendo alguma coisa que não estava nos propósitos de Deus, está nesses versículos de 26 a versículo 30. E a ponto de que os discípulos, a igreja que estava com ele, falaram assim: olha, melhor você ir embora. Mas você tinha um homem muito bom chamado Barnabé, que chegou para os discípulos e falou assim: olha, discípulos, esse homem aqui, Saulo, aconteceu uma conversão, ele realmente caiu do cavalo, ele batizou, ele ficou 3 anos realmente aprendendo com o Senhor. Esse é um homem bom, ele é um cara legal, podem acreditar nele. Porque os judeus daquela época, ou os discípulos judeus daquela época, ficavam pensando assim: bom, Saulo era um perseguidor da igreja, o que ele pode estar fazendo aqui? Ele pode estar preparando para a gente uma arapuca aqui, ele está se fazendo de cristão para ver os nossos planos, para depois prender a gente. E Barnabé fala para eles: não, pode acreditar que ele é um homem bom, Saulo é um homem bom. Mas aí Saulo então arranjou encrenca com os judeus que falavam gregos, que na Bíblia de vocês pode estar helenistas, a ponto desses homens quererem matar Saulo. E a igreja então, os irmãos, pegaram Saulo e falaram assim: olha, quer saber de uma coisa? Ajunta suas coisas e vai embora. E eles pegaram pelo braço de Saulo, e levaram ele até Cesareia. E lá em Cesareia eles mandaram Saulo para Tarso. E Saulo foi embora para casa. Saulo, falando em Atos capítulo 22, versículo 17 e 21, ele até fala para Deus: ó Deus, não é melhor que eu ficar aqui? Ele tem a resposta de Deus, de que realmente ele tinha que ir embora para casa e ficar em Tarso. Veja, era da vontade de Deus que ele não ficasse em Jerusalém e que ele fosse embora para Tarso, arrumasse suas coisas e fosse para casa. E Saulo então vai para Tarso e ele fica 10 anos em Tarso, sem fazer absolutamente nada, sem participar dos atos dos apóstolos. Saulo fica 10 anos parado em Tarso, porque o Espírito Santo precisava trabalhar dentro de Saulo para que ele se transformasse no discípulo que Jesus queria que ele fosse. Queridos, e aí vai uma outra coisa. Jesus ficou 3 anos instruindo Saulo, fazendo com que Saulo repensasse toda a teoria, todo o Velho Testamento, toda a leitura bíblica que Saulo tinha feito a vida toda, e colocado Jesus Cristo como aquele Messias que vinha sendo pregado durante todo o Velho Testamento. Era preciso que Saulo fosse preparado pelo Senhor durante esses 3 anos para ser um cristão. Mas Deus trabalhou na vida de Saulo durante 10 anos para que Saulo pudesse trabalhar para o Senhor. E aí vai, Deus trabalha na nossa vida para que nós possamos trabalhar para o Senhor. Não é porque a gente se acha então cristão, que a gente agora vai ter um caminho, que Deus, está aqui o seu caminho, esse aqui é o seu plano de voo, segue na direção. Eu falo para você também, querido, você que tem uma ansiedade de saber qual que é o caminho do Senhor, quais são os propósitos do Senhor para a sua vida. Eu vejo muita gente, e às vezes as pessoas me procuram como pastor e falam assim: mas como descobrir os propósitos de Deus para a minha vida? E sabe o que eu falo? Primeira coisa, você tem lido a palavra? Você tem entendido a palavra para a sua vida? O Espírito Santo tem contextualizado essa palavra na sua vida? Depois, você tem se tornado discípulo primeiro na sua casa? Porque foi exatamente o que o Espírito fez com Saulo. Saulo teve que ir embora para a sua casa e ele aprendeu a ser discípulo primeiro na sua casa, para depois ser discípulo para as outras pessoas. Antes de você querer saber o seu caminho, os propósitos de Deus para a sua vida,
Comece a obedecer os caminhos que o Senhor colocou para você seguir primeiro na sua casa. Deus tem um propósito para você ser discípulo primeiro na sua casa, antes de você decidir ser discípulo para os outros. E Saulo fica 10 anos em Tarso, aprendendo a ser discípulo. O Senhor construindo nele uma característica de servo. Até que então, Atos 13 aparece. E naquela então, passados 10 anos, a igreja já tinha se espalhado. E a igreja tinha chegado num lugar chamado Antioquia. E ali tinha muitos cristãos. E ali tinha tantos cristãos que chegou essa notícia para Jerusalém. Eles mandaram para Antioquia o melhor dos pastores que ele tinha, que era Barnabé. E Barnabé chega lá, ele vê aquele movimento de cristãos, ele acha aquilo tudo muito bonito. Então ele tem uma ideia. Barnabé vai até Tarso, ele se lembra de Saulo, ele vai até Tarso, e ele resgata Saulo lá do banco de reserva, ele traz Saulo para Antioquia, e eles ficam ali durante mais ou menos 1 ano, num tipo de um seminário, preparando líderes, preparando pessoas para serem, pela primeira vez, chamados na Bíblia de cristãos. Foi em Antioquia, no trabalho de Barnabé e Saulo, que pela primeira vez homens e mulheres são chamados de cristãos. E aí vai uma coisa importante. Barnabé foi aquele homem que esteve com Saulo 10 anos atrás, quando ele mais precisava de um amigo. E 10 anos depois, Barnabé se lembrou dele e foi lá e segurou na mão dele e falou assim: Saulo, vem comigo. Está na hora de você entrar em campo e jogar de novo. O que Barnabé, que na Bíblia fala assim que era um homem bom, justo, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, mostra para a gente. Quantas vezes você, na sua vida cristã, já viu homens e mulheres que estavam na ativa e que um dia se afastaram, que um dia voltaram para casa e que estão sentados num banco, quietos. E o que você, inspirado em Barnabé, poderia fazer? Eu creio que Deus olha para a igreja de hoje, para a nossa igreja aqui na comunidade Betesda, e Ele vê e enxerga em nós homens e mulheres como Barnabé. Nós temos a função de irmos atrás daqueles que um dia já estiveram também no caminho e falar para eles: olha, vem comigo, porque nós vamos fazer uma obra grande para o Senhor. Eu creio que a igreja, quando voltar, vai precisar de muitos Barnabés. A nova igreja, quando voltar dessa pandemia, ela vai precisar de Barnabés, homens e mulheres Barnabés, para se lembrar de homens e mulheres que já estiveram sentados aqui conosco nos bancos, que já ficaram na fila aqui para pegar a Santa Ceia, ou que cantaram louvores com a gente, homens e mulheres que já estiveram ombro a ombro com a gente no caminho, e que um dia saíram do caminho, e que se sentem hoje esquecidos da sua casa. Nós precisamos na igreja de Barnabés, que vão lá buscar essas pessoas e falar assim: está na hora de você botar uma camisa e voltar para o time. Está na hora de você pegar a sua Bíblia e ir conosco para a igreja. Está na hora de você vir para a comunidade e começar um trabalho de resgatar pessoas que precisam de cura, que precisam de um agasalho, que precisam ser acolhidas pela igreja. Está na hora de você se sentir como Barnabé, queridos. De ir atrás de pessoas, de ligar para pessoas que você conhece que hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Foi o que Barnabé fez. E o que acontece então? Barnabé e Saulo são escolhidos para fazer então a primeira viagem missionária. Eles vão descendo até que eles chegam num lugar, deixa eu ver se eu acho aqui, chamado Pafos, e encontram um procônsul chamado Sérgio Paulo.
E Sérgio Paulo tinha lá um sujeito ordinário chamado Elimas, dito o mago ou o mágico, que ficava a tiracolo dele, passando mensagens ou enganando esse procônsul Sérgio Paulo. Até que chega Barnabé e Saulo, cheio do Espírito Santo, no capítulo 13, ele olha para esse Elimas, o mago, e fala assim: filho do diabo, até quando você vai ficar enganando esse homem aí? E Paulo impõe as mãos sobre ele, Saulo impõe as mãos sobre ele, e sabe o que acontece? Esse homem, Elimas, fica cego. A partir desse momento, queridos, Saulo, ele adota o nome de Paulo. Aí eu não erro mais agora na mensagem. Saulo, ele deixa de usar o seu nome hebreu ou judeu de Saulo, para usar o nome romano de Paulos. Aí tem duas coisas que eu queria falar para você que são especulações minhas. Ele tinha o nome de Saulo, que na verdade era Saul. E se você for ver nesses versículos 26 e 30 do capítulo 9 de Atos, era meio que Saulo tinha aquele pensamento, aquela atitude meio que do rei Saul, de querer fazer as coisas com ótimas intenções, mas que não estavam no plano de Deus. Deus não queria que Saulo estivesse pregando evangelho para judeus. Ele queria que Saulo estivesse pregando evangelho para gentios, para o mundo todo. E Saulo então deixa de usar esse nome de Saul para usar um nome que significa pequeno, que significa menor, Paulo. Talvez ele deixa de ser um homem, talvez arrogante, para ser um homem, então, humilde. Aquele homem que Deus usou, aquele homem que Deus transformou. A outra conjuntura que eu faço é que Saulo deixa de ser Saul para pregar o evangelho só para os judeus, para ser Paulo o nome romano, porque dali para frente ele vai pregar o evangelho para todo o Império Romano. O fato é que daquela hora em diante, Saulo se transforma no Paulo, e aí sim, ele está de acordo com os caminhos do Senhor, levando o evangelho para todo o mundo, para os gentios. Paulo é aquele que diz em 2 Coríntios 12, 7, ao versículo 11, que ele tinha um espinho na carne. Eu queria que você abrisse a Bíblia e lesse comigo. 2 Coríntios 12, 7 a 11 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A gente não sabe exatamente que tipo de espinho na carne era esse que Paulo tinha com ele, mas a gente sabe o motivo para que esse espinho da carne estivesse em Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. Esse espinho na carne estava na vida de Paulo, esbofeteando Paulo toda hora, para que cada vez mais ele se esvaziasse dele, para que cada vez mais ele se sentisse menos dele, para que Jesus Cristo estivesse mais nele, para que o Espírito Santo enchesse ele. Porque o papel do diabo é nos esbofetear. Esse é o papel dele. Martim Lutero tem uma frase que diz que o diabo é o diabo de Deus. O papel do diabo é realmente nos acusar. O papel do diabo é falar assim: olha, você não é crente? Então por que você está doente? Você não é crente? Então por que você está desempregado? Você é crente? Por que você bateu o carro? Você não é crente? Por que seu casamento está em crise? Você não é crente? Por que você está em luto? Queridos, nós cristãos, Jesus, ele nos disse que nós não ficaríamos livres dessas coisas. Jesus nos disse que nós teríamos
eventualmente passaríamos por aflições, mas uma coisa era certa, que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. E Paulo é um exemplo disso. A vida de Paulo não foi fácil, foi uma vida difícil. A história dele continua, e ele é esse homem que fez 3 grandes viagens missionárias. Ele passou por todos os tipos de provações. Ele foi açoitado, ele foi mordido de serpente, ele foi torturado, ele foi apedrejado, dado como morto. As pessoas deixaram ele assim, dado como morto. As pessoas bateram, cuspiram nele, falaram todo mal contra ele. Ele foi preso. Aí Paulo, ele encerra a sua carta, a sua última carta, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu me lembrei do mensagem do domingo passado, do pastor Abner, quando ele fala pro amigo e discípulo dele, Timóteo, as últimas palavras no último livro, na última carta que ele escreve. Eu então queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ou seja, estou sendo oferecido como um holocausto para adoração, né? E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A vida de Paulo nos mostra que o Espírito Santo tem para nós uma transformação nas nossas vidas. Do dia que Paulo se converteu, que foi um fato, a conversão é um fato, iniciou um processo de santificação, em que o Espírito Santo trabalhou incansavelmente na vida de Saulo, durante anos, para que ele se transformasse no homem que estava no centro da vontade de Deus. Eu queria que você pensasse isso para a sua vida, porque nós, nas nossas vidas, temos uma necessidade, uma ansiedade, porque nós estamos vivendo numa época em que nós temos todas as coisas num curtíssimo prazo, a gente quer tudo num curto prazo. E eu queria que você entendesse que Deus não tem pressa em transformar você, em fazer uma obra-prima na sua vida. Deus não tem pressa em pegar o barro e fazer dele um vaso. O vaso, ele só fica pronto quando o oleiro diz que ele está pronto. E eu quero com muito amor, com muito carinho falar para você, que às vezes eu vejo cristãos, muitos deles novos na fé, com uma ansiedade muito grande de falar assim: olha, eu sei o que é que Deus tem preparado para a minha vida. Ou que ainda mais fica angustiado em saber o que Deus tem para a sua vida, que vão para algumas igrejas, e aqui eu falo também com muito carinho, que eu costumo falar dos novos cartomantes de hoje. O cara chega lá e fala assim: que palavra você tem para o meu futuro? E alguém então revela uma palavra: olha, você vai ser assim, olha, eu vejo que você foi chamado para isso. E aquilo fica como uma palavra na vida da pessoa. E aquilo molda uma pessoa num caminho que Deus não quis. Queridos, eu quero com o maior carinho e amor do mundo falar para você nesse momento. Se você quer saber o caminho, a vontade do Senhor para a sua vida, comece a ler a palavra do Senhor. Comece a entender aquilo que Ele quer para você como ser humano, como filho de Deus, como servo dEle. E fique cheio do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo é sempre mencionado. E o Espírito Santo, quando você estiver cheio do Espírito Santo, vai abrindo as portas para você e vai mostrando para você qual é o caminho que Ele quer para a sua vida. Mas não pense que se você converter hoje, o mês que vem você já sabe o plano de Deus para a sua vida. Se alguém falar para você isso, eu falo para você que esse homem ou essa mulher é uma mentirosa ou um mentiroso.
Porque o natural na palavra do Senhor é ser transformado em discípulo dia após dia pelo Espírito Santo. A transformação é um processo, mas é um processo que você tem que começar. Se você não começou, você tem que começar já. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento e eu queria que você imaginasse Saulo, já chamado Paulo, no final da sua vida, escrevendo essas últimas palavras para o discípulo amado Timóteo. Um homem já com cicatrizes, se tinham os olhos azuis, já deviam estar embaçados. Um homem já com peso de uma idade, que viveu bastante tempo. Um homem que ele viveu intensamente, uma frase que ele disse que ele podia todas as coisas naquele de quem o fortalecia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu só posso todas as coisas porque alguém me fortalece. O homem que disse também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, para aqueles que andam segundo o seu propósito. Paulo se transformou nesse homem porque ele se deixou ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, enquanto você estiver no controle total da sua vida, você nunca vai saber o propósito de Deus ou a vontade de Deus para a sua vida. Paulo, eu imagino Paulo no cárcere, os homens chamando Paulo, levando Paulo para ser executado. E devem ter colocado, como eu já vi em filme, a cabeça do Paulo numa madeira. Um homem com uma espada na mão, levanta a espada e talvez fala assim para Paulo: Paulo, você gostaria de dizer alguma palavra? E aí Paulo então deve repetir essas palavras. Eu acho que eu só posso dizer isso: combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a minha fé. Será que você poderia dizer isso hoje? Sinceramente, você combateu o bom combate? Você completou a sua carreira e guardou a sua fé? Paulo foi um homem que teve que ser açoitado a vida toda para que ele entendesse que o ministério dele deveria estar debaixo da vontade do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, que nós vamos orar agora. Enquanto eu oro, eu queria que você fizesse uma breve reflexão na sua vida. Uma reflexão de como está a sua vida. Se a sua vida está mais para o seu controle, ou se a sua vida está mais pelo controle de Deus. Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações essa manhã, esse dia, e confronte-nos com a verdade de que se estamos tendo nós o controle de nossa vida, ou se o Espírito do Senhor está com o controle da nossa vida. Na direção da nossa vida, se são as nossas mãos que estão no volante ou se são as suas mãos. Quem está sentado no banco do motorista ou quem está sentado no banco do passageiro? Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações e vê se os caminhos que nós estamos trilhando estão muito mais baseados na nossa própria vontade, da nossa percepção do que seria o ideal para o Senhor, ou se os nossos caminhos refletem o agir do Senhor nas nossas vidas, baseado numa vida de entrega e de ser cheio do Espírito Santo. Entendemos, Deus, que o Senhor só acaba o seu trabalho em nós no dia que nós fecharmos os nossos olhos para a história e abrirmos os nossos olhos para a eternidade. Porque entendemos, Deus, que todo esse processo que nasceu no dia em que nós levantamos as mãos e resolvemos entregar as nossas vidas para o Senhor, e termina com nós abrindo os nossos olhos para a eternidade. Jesus, que o Teu Espírito Santo
nos ajude a enxergar se nós somos muito mais parecidos com um Saulo em começo de carreira, ou se nós somos parecidos com um Paulo, humilde, no centro da vontade de Deus, mudando até seu nome para que ele seja para que ele esteja exatamente no centro da vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, sonda as nossas vidas para ver se existe alguma certa arrogância em nos acharmos maiores do que outros. Espírito Santo de Deus, sonda as nossas vidas para imaginarmos se estamos tendo aqui um espírito de Barnabé, para irmos atrás daqueles que já não caminham conosco e trazê-los de volta para o caminho do Senhor. Espírito Santo de Deus, existem fases nesse processo de santificação, que o Senhor simplesmente nos mostre em qual fase nós estamos, nos separe e nos proteja de homens e mulheres como Elimas o mágico, que usam uma palavra distorcida do Senhor para implantar mentiras nos corações. Livra-nos, Jesus, livra-nos como igreja de homens e mulheres que pregam um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho que transforma uma conversa numa profecia barata. Livra-nos dos homens e mulheres que dão profetadas. Livra-nos de homens e mulheres que dão palavras muito mais motivadas pelos seus olhos clínicos, de verem gente passando ali todos os dias, de entregarem uma palavra muito mais para alegrar o coração de alguém, do que uma palavra vinda do Senhor. Livre-nos de homens e mulheres que tentam revelar alguma coisa para a igreja, alguma palavra profética que não venha do coração do Senhor. Livre-nos, Senhor, de pregadores de YouTube que tentam colocar um evangelho costurado, um evangelho meio coxa de retalhos, para que a nossa igreja não seja consumida por um evangelho fácil de viver, por uma vida cristã que nunca foi imaginada pelo Senhor, por passos que o Senhor nunca imaginou, o Senhor nunca quis que nós dessemos. Enfim, que o Senhor nos livre de homens e mulheres que se assemelham muito mais aos falsos profetas do que a discípulos. Nos livre dos falsos apostolados. E que o Senhor crie em nós um espírito humilde e puro, como o de Paulo, no fim da sua vida, que esmera em combater o bom combate, que sonha em completar a carreira e que almeja guardar a sua fé. Espírito Santo de Deus, fique conosco durante esse dia e continue falando aos nossos corações, porque é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos fazer a Santa Ceia do Senhor. Queria que a Milene viesse aqui, Milene me ajudar a servir para as pessoas que estão aqui na igreja. Enquanto você prepara aí na sua casa o pão e o cálice, eu gostaria de falar para você que nós ainda estamos participando dessa pandemia, que a nossa igreja ainda está fechada,
que os nossos cultos ainda estão sendo gravados. E você pode contribuir com a igreja, você pode dar o seu dízimo e a sua oferta de duas formas. Você pode depositar nessa conta que vai aparecer para você, que já apareceu para você. Você pode depositar a sua oferta, o seu dízimo aí, nessa conta. Ainda continuamos com algumas pessoas na igreja que estão precisando de uma ajuda financeira. Então, se você quer abençoar a vida dessa pessoa, você pode depositar a sua oferta com 99 centavos. Então, se você resolver dar 50 mil reais de oferta para ajudar essa pessoa, você vai colocar assim, 50 mil reais e 99 centavos no seu depósito, ok? Estou brincando, mas que a sua oferta, então, se você quiser ofertar para essa pessoa, para essas pessoas que estão com uma dificuldade financeira, coloque 99 centavos no final da sua oferta. E nós vamos saber que essa verba é destinada para a oferta a essas pessoas. Mas também você pode vir aqui à igreja. Tem algumas pessoas, toda semana eu estou recebendo pessoas aqui, que vem aqui entregar a sua oferta, vem entregar o seu dízimo, e aproveita, me dá um abraço, aproveita, a gente ora junto aqui, a gente bate um papo. Então, se você tem o desejo de vir aqui, se encontrar comigo, e de a gente conversar um pouco, da gente orar junto, você me liga. Você tem o telefone da igreja, você tem aí o celular da igreja, você também tem meu celular. Você pode conversar comigo e marcar uma hora para você vir aqui. Eu também queria ver com você o seguinte: se você não está recebendo no seu e-mail os links para as gravações dos cultos ou das devocionais no meio de semana, é porque você ainda não gravou no seu celular o número do celular da igreja. Então, tem um número do celular da igreja que também está passando aí. Você grava esse número como um dos seus contatos, que você já vai começar então a receber esses links que a gente vai mandando para você. E se você já tem o número da igreja, ainda não consegue receber, não está recebendo o link direto para você, manda uma mensagem que você quer receber, que você quer participar dessa lista de transmissão da igreja, que eu já coloco o seu nome na transmissão, e você já começa a receber esses links aí das próximas reuniões. Então, lendo aí o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 26. A palavra nos diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Queria que você levantasse o seu pão que está com você. Nós vamos orar por ele. Jesus, muito obrigado, porque o seu corpo está nas nossas mãos agora. Obrigado, Jesus, porque a sua morte nos deu esse privilégio de participarmos desse momento de comunhão com a igreja, mesmo estando nos nossos lares. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e de participarmos da tua mesa. Deus, que nesse momento nos nossos lares, o Senhor transforme esse momento num momento de comunhão conosco, nós na nossa casa, nós entre nós mesmos. Que haja uma comunhão de irmãos entre nós na nossa própria casa e entre nós como igreja. Mantenha, Jesus, esse corpo do Senhor unido. Mantenha, Deus, a igreja unida, o corpo do Senhor unido, firme nesses dias difíceis. Porque, Jesus, nós contamos com a tua graça e com a tua misericórdia. Obrigado, Jesus, e que o pão do Senhor nos alimente agora, simbolicamente nos dando essa comunhão, fazendo-nos participar com grande honra da tua mesa, porque é no teu nome que nós oramos. Amém. Vamos todos comer do pão. No versículo 27, diz assim: em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles
todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E lhes digo que, de agora em diante, não beberei doce fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Erga o seu cálice, nós vamos orar por ele. Entendemos, Deus, que esse vinho que temos na nossa mão representa o teu sangue, o sangue da nova aliança, para o perdão dos nossos pecados. Deus, durante nossa vida, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e apesar do Senhor ter nos perdoado, a gente em alguns momentos não se perdoa, a gente acaba não perdoando alguns erros que nós cometemos, e vivemos uma vida ainda debaixo do nosso próprio jugo, debaixo de uma acusação que nós mesmos fazemos para nós, ouvindo as duras palavras do diabo, de que um dia fizemos isso, de que um dia fizemos aquilo. Mas Deus, ao tomar esse vinho, ao tomar esse vinho que simboliza o sangue do Senhor, nós, Pai, entendemos de que o seu sangue foi derramado para o perdão de todos os nossos pecados. E nesse momento, Deus, agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia e graça, que nos perdoa de todos os nossos pecados. Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque um dia, nós que estamos bebendo esse vinho com o Senhor, beberemos um vinho novo com o Senhor, como igreja, juntos com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa honra de levantarmos esse copo e de fazermos esse santo brinde para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do Senhor, porque é no nome do Senhor que nós oramos. Amém. Vamos todos participar do vinho. Senhor, muito obrigado pela tua presença aqui nesse templo, enquanto gravamos esse culto. E obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo está nos nossos lares, enquanto nós estamos ouvindo a tua palavra, enquanto nós estamos adorando o Senhor, enquanto esse culto passa através de uma tela, na nossa casa ou no lugar que nós nos encontramos. Espírito Santo de Deus, há na nossa comunidade pessoas que padecem, pessoas que perecem, pessoas que estão doentes. Há homens e mulheres na nossa igreja que estão doentes. Aos que estão doentes do corpo, aos que têm alguma doença em algum órgão do seu corpo, no seu físico, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo faça uma cura nesse momento. Acreditamos, Deus, na força e no poder do teu Espírito que cura. O seu Espírito Santo é a representação de um Jesus todo-poderoso, que um dia andou entre nós e que levantava suas mãos apenas com a sua palavra e fazia homens cegos verem, coxos andarem, mudos falarem, mortos ressuscitarem, leprosos serem purificados. Cremos, Deus, que o mesmo Espírito Santo está entre nós e que pode curar, e que pode estabelecer a cura e fazer-nos homens e mulheres sãos. Entendemos, Deus, também que saúde vai muito além do silêncio dos órgãos, e para aqueles, Deus, que têm a sua alma cansada e o seu espírito sobrecarregado, aqueles que estão doentes da alma, que o teu Espírito Santo alcance nesse momento, que o teu Espírito Santo traga a paz, que o teu Espírito Santo livre de toda a culpa, de todo o mal, de todo o desespero e ansiedade. Que o teu Espírito Santo traga a paz que excede todo o entendimento, capaz de nos fazer sossegar enquanto olhamos para o mar do futuro
e vemos poucas esperanças. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a enxergar com os olhos do Espírito que o Senhor proverá nas nossas vidas, independentemente de quem somos, mas muito mais por aquilo que cremos no Senhor como nosso Salvador pessoal. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ilumine e faça-nos, Deus, enxergar a vida, a nós mesmos, uns aos outros e os caminhos do Senhor com os Teus olhos. Porque é no nome de Jesus, nome sobre todo nome, que nós oramos. Amém. Queridos, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que a graça do Senhor Jesus, as misericórdias do Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês, convosco, todos os dias. Entenda-se, todos os segundos, a cada batida do seu coração, até que o Senhor Jesus venha e Ele receba a igreja, bebendo com ela um vinho novo. Vão na paz do Senhor, tenham um excelente domingo, uma excelente semana de vitória no nome do Senhor Jesus. Amém?